Olá, sejam bem-vindos ao Emagrecer Podcast. Eu sou a doutora Sônia Monteiro, sou médica. Nós trabalhamos com emagrecimento e hipertrofia. Eu e a minha co-hoster, Patrícia Freire. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a nossa nutricionista, doutora Paula Teixeira. E vamos conversar com vocês sobre vários assuntos que a gente tira alguns mitos sobre emagrecimento, né? E falar sobre dieta, que é uma parte muito importante do processo de emagrecimento, né? É um dos pilares e realmente é necessário para mudar de vida, para ter qualidade de vida, para emagrecer, né, Patrícia? Isso mesmo. Primeira coisa, Paula, qual é o segredo do emagrecimento? O que é que importa realmente numa dieta para emagrecer? O mais importante é realizar um déficit calórico. Por isso que é tão importante o acompanhamento nutricional, porque o nutricionista, ele é um profissional apto a realizar esse cálculo, né, da forma correta, de acordo com a sua taxa metabólica basal, seu gasto energético total e saber de fato qual é o valor desse déficit calórico, né, de forma individualizada. Realizando esse déficit calórico, que é justamente você comer menos do que você gasta ao dia, você vai estar conseguindo seu corpo metabolizar essa gordura, né, que está ali como reserva, adiposa, gordura visceral, para de fato você conseguir emagrecer. Então, é bom lembrar que o que emagrece não é o exercício, é realmente o déficit calórico, né? Exato. As pessoas fazem muita confusão, mas se você fizer muito exercício e não fizer déficit calórico, não vai adiantar de nada. Exato. Você vai obter outros benefícios, né? Mas o processo de emagrecimento mesmo, você queimar a gordura, tem que fazer o déficit calórico. É fundamental. O que eu falo muito é que o emagrecimento, aliás, o exercício, ele é importante para melhorar a qualidade do emagrecimento. Não é o exercício que emagrece, mas ele ajuda na qualidade, na diminuição da perda de massa magra. Agora, se você quer emagrecer, não tem outro mecanismo que não o déficit calórico. E se é assim, por que tem tanta dieta diferente? Exato, né? Tantas preferências alimentares. A sociedade ela é muito variada, né? Nas suas preferências alimentares, no seu estilo de vida. Então surgiram diversas dietas, diversas formas, né, de emagrecer. É, Só que vai variar muito conforme a individualidade do paciente, né? O que realmente funciona para ele. O importante é que ele faça déficit calórico. Não existe assim a dieta Melhor para todo melhor para mundo. todo mundo. Não, nunca generalizar. Jamais. O que Então, funciona para você pode não funcionar para o seu vizinho. E assim sucessivamente. Cada pessoa é única. Cada organismo é único. e na verdade a ciência até hoje, né, a medicina não chegou numa dieta melhor. Não existe esse conceito de essa dieta é melhor para o ser humano. A gente sabe que a gente evoluiu para comer muito vegetal, né? Então, se você parar para analisar os caçadores-coletores, inclusive ainda existem algumas tribos atualmente caçadoras-coletoras e elas realmente não, elas consomem muita verdura, né? Assim, raízes, frutas, coisas que eles conseguem coletar e a caça, né? Sim, Quando conseguem capturar algum é. animal. Uma coisa interessante que a gente diz, por que que o ser humano, a gente sabe o que é que o boi come, o que o gato come, até o que o cachorro come. Por que que nós temos tanta dificuldade em descobrir o que é que o ser humano come? Qual é a melhor dieta para o ser humano? E aí vai um detalhe interessante. Essa dificuldade, ela é decorrente justamente do nosso sucesso evolutivo. O ser humano, ele é um animal que ele conseguiu dominar todos os habitats. Então, nós vivemos desde lugares muito frios a extremamente quentes. E cada população humana, ela evoluiu, ela se adaptou a comer o que era disponível. Então, nós temos os Inuit, que são os esquimós, que eles se alimentam basicamente de carne. É só o que tem. Tá? Então, é foca, é baleia, é Fonte peixe. de proteína e de gordura, né? É isso que tem lá. Nós temos caçadores-coletores como os Asda, por exemplo, que eles comem mais vegetais e caça. Nós temos nossos índios. Nós temos os europeus, que eles conheceram o leite muito mais precocemente do que, por exemplo, os ameríndios. Então, eles têm uma capacidade de digerir a lactose muito melhor.
Então, essa ubiquidade, né, essa capacidade que o ser humano teve de se espalhar por todos os ambientes e se adaptar a cada ambiente, é que fez com que a gente tivesse uma dieta muito variada. E aí, então, para mim, qual seria a minha melhor dieta? Já que eu moro aqui, né, no Brasil, que eu vim de toda essa linhagem. Então, a minha dieta, especificamente, ela é um conjunto de toda a minha ancestralidade, né, todas essas pessoas que viveram em ambientes tão distintos. E é por isso que é tão difícil você descobrir qual é a melhor dieta para o ser humano. Porque nós não somos um animal que come uma única dieta, né? Nós somos onívoros. O que a gente sabe é que existem aquelas blue zones, né? Que são zonas onde as pessoas vivem mais, né? São locais que são estudados porque as pessoas vivem mais e vivem muito bem. E o que eles notam é que nessas regiões eles realmente comem muita carne magra e muito vegetal. Assim, vegetal... Peixes, né? Fonte de ômega 3, Na vegetais, verdade, azeite de oliva. É aquela dieta padrão mediterrâneo, né? eu acho que, assim, eu acho não. Que é muito boa. O que a gente sabe hoje, que é unanimidade, é que é uma dieta mais natural. Então, Sim, o que a gente pode dizer para todo, que vai funcionar para todos os seres humanos, é evitar os ultraprocessados. Então, na média, a gente deve comer bicho e planta, o mais natural possível. Então, isso aí, com esse tipo de pensamento, a gente abarca mais facilmente a dieta ideal da nossa espécie. E consegue ter resultado, né? E o interessante é que o industrializado, ele hoje é uma coisa que é difícil da gente tirar da vida das pessoas, né? Quando você diz assim, não pode comer, sei lá, manteiga, margarina, a pessoa, ai meu Deus, eu vou morrer, não posso viver sem isso. Só que a primeira vez que isso foi introduzido no mercado, um dos primeiros industrializados que existiu foi a margarina. E as pessoas não queriam consumir, porque elas diziam, não vou comer uma coisa que veio de uma máquina. Então, a indústria, quando começou a produzir, as pessoas estranhavam. E hoje é o contrário, a gente estranha tirar o processado da dieta. Mas dá para a gente ter uma dieta mista, né, sim, Paula? Dá para... Essa forma mais flexível, né? E tentar ajustando conforme, como eu falei, né? Personalizando de acordo com o perfil do paciente. E mudando de forma gradativa também, né? Você imagina um paciente em estado de obesidade, né? Grau 2, grau 3, que muitas vezes a gente recebe no consultório. Tem uma alimentação super industrializada, de fast food, um sedentarismo de anos, várias doenças crônicas degenerativas. Então, todo um estado metabólico bem doente, bem complicado, né? Um corpo bem inflamado, de fato. E para você mudar tudo isso, é um processo. E para realizar esse processo, o profissional tem que acompanhar, né, esse paciente e mudar a alimentação de forma gradativa, ir acompanhando ele durante a semana, o que é que pode inserir em relação ao plano alimentar. Final de semana, o que é que pode liberar para ele consumir, né, de diferente, do que ele gosta, que ele tem preferência alimentar, porque a gente sabe que final de semana vai surgir um momento de lazer, data comemorativa, né? Momentos festivos, reuniões. E sempre tem alimentos diferentes, mais calóricos, nessas confraternizações, né? E saber lidar com esses momentos, saber o que é que você vai comer, o que é que você vai recusar. Tem que ter um profissional ali lhe acompanhando. E você mudando de forma gradativa. Por isso que tem a dieta flexível, que tem um resultado tão bom, né? Que se sobressai bastante, porque o paciente ele realmente consegue manter a constância e mudando de forma gradativa e melhorando sempre. Paula, você consegue explicar para o público o que em que consiste essa dieta flexível? Porque as pessoas veem a gente falando, mas às vezes ela não entende o conceito. O que é uma dieta flexível? Então, tem pessoas, né, que acreditam que essa dieta flexível é você apenas fazer o déficit calórico, né, contar a caloria e não pensar em nada sobre a qualidade do seu plano alimentar, né? Você apenas atingir aquela meta de caloria ao dia, mas comer ali alimentos industrializados, o que você gosta e bater aquela meta. Não é isso, isso é totalmente errado, porque você não vai ofertar ao seu corpo nutrientes, que é o que o nosso corpo precisa. Tanto os macronutrientes adequados e principalmente os micronutrientes, que é o que nossas células precisam para
funcionar de forma adequada, né? Até o nosso metabolismo também necessita de micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, não é só reduzir caloria, você tem que pensar também na qualidade alimentar. E quando a gente vai para a dieta flexível adequada, correta, a conduta é você tentar melhorar a qualidade alimentar. Quem está em processo de emagrecimento, déficit calórico, e em alguns momentos colocar alguns alimentos que o paciente gosta, que ele tem preferência, que não é realmente aquele alimento saudável, mas que se encaixa, por exemplo, na minha conduta profissional, eu indico 1 ou 2 vezes por semana. Então, ele consegue ter mais prazer durante esse processo. É basicamente nesse contexto. Eu acho que, assim, obesidade não é... O tratamento da obesidade não é você se sacrificar. O que a gente precisa no tratamento da obesidade não é sacrifício. O que a gente precisa é conhecimento e planejamento. E aí, planejamento é fundamental. Aí se enquadra muito, aí se encaixa muito bem a dieta flexível. A gente coloca uma meta para o paciente, ele entende o que ele está fazendo e ele flexibiliza a própria dieta dentro daqueles parâmetros. Com o tempo, a ideia é que ele aprenda a escolher os melhores alimentos para que ele consiga fazer um equilíbrio entre o que ele quer comer naquele momento e o que é melhor para ele. É interessante que não existe, assim, o alimento proibido. Existe o alimento que você vai escolher para aquele momento. Você vai ver, por exemplo, que às vezes quando você aprende, você vai ver que aquele alimento, vamos supor, um amendoim japonês, que é aquele amendoim que tem aquela casquinha, né, de farinha de trigo, industrializada. Aquilo ali é uma bomba tão grande que às vezes você já conhece aquilo, você sabe o que é. Você sabe as calorias, você sabe o quanto aquilo não é adequado, assim, não é... E você não gosta tanto. Então você diz, bem, isso aqui não vale a pena. Exato. Já o chocolate Lindt, maravilhoso, perfeito. Inclusive ainda tem uns flavonoidezinhos. Ótimo. Ele é um pouquinho calórico, mas vale a pena. Porque é um alimento que eu gosto mais. Então, você começa a... Não tem aquilo, o que pode e o que não pode. Tem o que é melhor e o que é pior. E você vai tentar escolher sempre o que é melhor para você naquele momento. Você fica com mais armas para escolher a sua dieta, a sua alimentação naquele dia. E assim, obesidade não é sacrifício, gente. Não é. É conhecimento e planejamento. Eu gosto, assim, o que eu acho mais vantajoso da dieta flexível é porque eu aproveito para ensinar o meu paciente sobre calorias, porque eu acho que se você não entende o conceito, fica muito difícil você praticar aquilo. Então, se eu não sei nada de exercício físico, fica muito difícil eu praticar uma coisa que eu simplesmente não faço ideia do que seja. Sim. Então, na dieta flexível, quando você ensina o paciente sobre caloria, e ele faz uma troca, por exemplo, hoje todo mundo no escritório está indo comer no McDonald's. Aí ele vai comer aquele sanduíche e ele vai sair com a culpa assim, ele vai sair, parece que ele fez a coisa pior, errada do mundo. Só que se ele entender que a caloria daquele sanduíche é mais ou menos a caloria de um prato de comida, tudo bem, ele não vai fazer isso todo dia. A qualidade não é tão boa. Ele não vai fazer isso todo dia, mas ele não precisa ficar se chicoteando porque ele comeu um dia um sanduíche. Na próxima refeição, ele volta para o plano alimentar e está tudo ok. E se ele fizer isso poucas vezes na semana, entendendo o que é a correlação calórica, sim, ele consegue um resultado melhor com uma culpa menor. Porque o obeso ele tem muita culpa. E a culpa retroalimenta a cumilança, né? O processo de engorda. Isso. Então, quando ele entende que aquele alimento que ele comeu realmente é calórico, realmente não é saudável, mas não precisa ser 100% saudável. Se ele for 80% saudável, ele já vai ter um resultado incrível. Porque antes ele estava sendo 30%, 20% saudável. E agora ele está sendo 80% saudável. Então, aquele sanduíche ali... Uhum. E outra coisa, a dieta flexível, ela me permite manter a minha atividade social. Isso. E isso é muito importante. Esses dias eu peguei uma paciente no consultório, eu fiquei muito triste por ela, porque era uma menina jovem,
Ela desenvolveu uma anorexia porque ela foi uma determinada nutricionista que disse que ela tinha intolerância a glúten e a lactose. A menina parou de sair de casa porque tudo no mundo tem glúten e E lactose. ela não conseguia resistir, então ela era melhor se isolar. Era melhor se isolar. Então, além de se isolar e tirar 2 grupos inteiros de alimento da vida da menina, Impactou na vida impactou social. na vida social. psicológica E dela. ela tá com uma anorexia muito difícil de tratar, porque agora, para eu convencer ela, Primeiro que ela pode comer. primeiro que eu não vi prova nenhuma de que ela realmente tenha todas essas intolerâncias e alergias e sei lá o que inventaram para ela. E depois, porque é um caso grave, né? Depois que, então, quando eu tiro grave. o prazer social da comida completamente, eu isolo aquela pessoa do mundo. Ela vai deixar de ir para o aniversário porque ela não vai resistir o pedaço de bolo, mas muitas vezes o pedaço de bolo não tem problema. Não faria tanta diferença. Não vai assim, fazer no diferença contexto. se ela fez a semana inteira de dieta correta. Se ela sabe calcular a caloria daquele bolo e substitui pelo jantar, por exemplo. Isso. Então, não que ela vai fazer isso todo dia, mas uma Sim. vez na semana, 2 vezes na semana, todos nós aqui fazemos e está tudo ok. Exato. Então, a educação do paciente é muito importante nesse processo de perda de peso. É. Né, Paulo? É verdade. O paciente ele adquire realmente os conhecimentos certos, né? Porque muitas vezes não, sempre o paciente vai no Google para acessar todas as informações. E ele já chega no consultório repleto de informações sobre Desencontradas. alimentos, sobre Dietas. glúten, sobre lactose, sobre dietas e com histórico já também de vida, né? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, Já tentei de emagreci, tudo. entrei no efeito platô, termogênese adaptativa, ele já chega com muitas informações. Então, para você, E normalmente as informações são truncadas. Ele mistura conceitos. mistura, sim, com E certeza. fica bem complicado. Agora, uma coisa muito importante que eu oriento os pacientes, principalmente quando a gente vai preparar a dieta, é em relação à proteína. Porque a proteína, ela tem um poder sacietógeno muito grande. Verdade, com E, certeza. e no processo de emagrecimento, como se diz, a fome, ela é o cemitério das dietas. Então, se o paciente tem fome o tempo todo, a dieta não é para ser um esforço hercúleo, é para ser uma coisa natural. A palavra dieta significa, na verdade, o que eu como. Dieta não é regime que eu faço durante um período para emagrecer e depois eu paro. Esse não é a definição de dieta. Eu vou citar até um exemplo. Agora, imagine um paciente obeso que começa uma dieta do líquido para emagrecer. Aquele paciente obeso, ele adora comer. Ele adora ficar de estômago cheio. Aí ele começa a dieta do líquido, que não promove saciedade. Nenhuma. Ele está o tempo todo morrendo de fome. E E tirou ainda o que da alimentação? Que é a muito proteína. importante. A proteína e as fibras, né? Que são sacietógenas. Então, assim, esse tipo de dieta não vai ter resultado. Ele vai ter resultado. apenas desinchar. Ele vai ter um resultado de curtíssimo prazo e ainda vai perder o resto de massa muscular que sobrou, que ele ainda tinha. Pois é. Então, não é uma dieta Dieta realmente... de moda é muito complicado mesmo. É, não é Então, indicado. E eu ainda recebo muito paciente com esse histórico, né? E perguntando, eu posso fazer a dieta do líquido porque tem um combo em determinado local com opções. Com Eu sucos. achei Sucos ótimo detox. porque eu vou emagrecer tantos quilos em determinado tempo. É uma média. Aí eu... Pra boca que tá assim, ó. Sim. Vira. Ei, esse negócio aqui é o que? Esse barulho. Acho que é o ar-condicionado. É o Ela é sensível a menino. barulho, Tá é? no meu juízo. E no meu autismo. O TDAH é um autista, tá bom que só aqui. Eu tô escutando tudo no meu Eu juízo. tenho uns toques também, viu? Hã? Eu tenho uns toques também. Não, Ninguém sai, nós vamos Não, cozinhar. pode deixar, senão a gente cozinha. Ninguém é também. 100% normal. Não, mas tá quente demais. Deixa Não, aí, mas tá quente, pode deixar. autista aguenta. tô Eu toda aguento. vermelha Não, é porque eu tava de calor. preocupada de aparecer no. Porque eu fiz um Não aparece ritmo, não, eu pega tô não. pegando fogo. Ó, tu tem que falar bem aqui nessa bola. Foi, eu já mas a ajustei. véia sou eu, viu, aqui? Você tá falando pro outro lado, né? Acaba que Eu ajustei. Tá, eu A ajustei. véia sou eu, viu? Não vai começar com menopausa aqui, não. Não, porque eu fiz eu fui pra um hit, fiz hits. Você acha que tá muito longe? Tá bom? Eita, que ela tava falando, hein, que eu não me lembro mais. Era... Sim, Dieta do líquido. Sim, Isso, tu já tinha... paciente e tal, né? Se o paciente já chega pedindo.
Eu posso comprar aquele kit de dieta líquida, dieta do líquido? É uma semana o kit. É o kit combo. detox. O kit detox, o combo. É ótimo, que aí ele perde o resto de massa muscular que sobrava. Pois é, E, eu digo, e essa é a é um dificuldade. investimento que você, infelizmente, não vai ter um bom retorno. Então, É não melhor- não é por aí. É não melhor por evitar. aí. Não é por aí. Então, eu acho que a gente tem que focar, então, na proteína, porque além da saciedade, ela evita a perda de massa magra. E muito importante o processo de emagrecimento. Lembrar, gente, emagrecer não é perder peso. Emagrecer é aumentar a proporção de massa magra em relação à massa gorda. Então, se você é obeso, você vai perder peso, porque você tem muita gordura. Mas você vai perder a gordura e você vai aumentar a massa magra e você só vai ser magro quando você tiver uma boa quantidade de massa magra, porque mesmo que você perca muito peso, se sua massa magra for muito baixa, quando for fazer a composição corporal, você vai ser um falso magro, não um magro. Então, para uma pessoa ser magra, ela precisa ter músculos. E para a gente ter músculo, a gente precisa de proteína e de micronutrientes. Então, a gente tem que fazer uma dieta que tenha bastante proteína e que tenha bastante micronutrientes, que a gente encontra onde? Nos vegetais. Então, Nos alimentos, né? nos naturais. alimentos in natura. E aí você, Isso. além dos micronutrientes necessários para diminuir flacidez de pele, facilitar a construção muscular, ainda vai ter a fibra, que vai ser mais um fator de saciedade. Então, você aumentando a proteína e aumentando a fibra, você não tem fome. Você vai continuar com vontade de comer algumas coisinhas, Porque tem a fome emocional. porque tem a né? fome emocional. Mas você precisa ter uma saciedade Isso. realmente sustentável, né? Naquela refeição. Pelo menos a fome, você não vai Principalmente ter. para o paciente que ele é obeso, né? É. Não adianta você colocar pouca comida, assim, não exatamente pouca, né? Mas de Um volume muito reduzido de volume comida. muito reduzido, né? Uma restrição muito severa, ali retirar ou baixar muito a proteína, né? Ter uma deficiência ali de fibras. O paciente ele não vai sentir saciedade e em pouco tempo ele vai desistir. Quando você faz a dieta flexível, você orienta que o paciente use o aplicativo, tipo Fat Secret? Como é que ele faz Não. para flexibilizar a dieta sozinho? Não, eu trabalho. Como é que você faz? Eu trabalho 100% de forma personalizada e profissional. Eu trabalho com um aplicativo chamado Dietbox, Sim, Diet fazendo Box. propaganda. É um aplicativo profissional para nutricionistas, Sim. né? Mas aí ele coloca no aplicativo e ele vai entendendo se ele conseguiu fazer, ou é você que dá o feedback se ele está fazendo corretamente a flexibilização da dieta, por exemplo. Então, lá vai estar disponível o plano alimentar e também tem uma parte chamada diário. Sim. Esse diário, ele posta a foto das refeições e ele vai digitar, né? Especificar o que foi que ele comeu. E aí é você que vai dar o Nessa feedback. especificação, ele vai ver as calorias e eu vou Sim. acompanhando e dando Quando ele algumas coloca- orientações. Quando ele coloca no aplicativo, o aplicativo diz as calorias. diz. Sim. Diz. É. Essa parte de educação que é Exatamente, importante, né? Porque se ele não aprende, daqui a pouco Porque muitas vezes, a gente orienta a usar, por exemplo, como eu não faço a dieta específica, né, eu oriento um padrão alimentar, um padrão alimentar melhor. básico, né? E peço para ele fazer o diário alimentar para me trazer. Quando ele traz o diário alimentar, normalmente ele usa um aplicativo. E aí, no aplicativo, você vê a quantidade de proteína, a quantidade de calorias e tal. Eu acho isso muito interessante porque o paciente aprende. Por exemplo, o paciente chega para mim e diz, é clássico, principalmente as mulheres. Mas, doutora, eu como muita proteína. Ok. Coloca no aplicativo aí 3 dias da sua dieta. Não consegue. Não come proteína. Não come nada. Ela Mulher come- não come Ela nada come de proteína. O pouquíssima homem proteína. ele tem uma facilidade maior, né, de bater a meta proteica, mas a Ela mulher come, realmente normalmente, a mulher come pouquíssima proteína. pouquíssimo, é. E Mulher aí, come muito carboidrato o tempo todo. Geralmente elas beliscam o tempo Exato. todo e carboidrato. pois é, aí essa quantidade mínima de proteína que ela come faz com que ela sinta fome o tempo todo. Porque o ser humano, ele precisa alcançar aquela quantidade mínima de proteína. Enquanto ele não alcança, ele não sacia, certo? Então, por que você consegue comer, por exemplo, um monte de pizza, um monte de pizza, e você não consegue comer tanta carne? Você consegue comer uma pizza inteira, mas não consegue comer 3 sanduíches. Geralmente. Você não consegue comer
meio quilo de picanha. Mas você consegue comer uma pizza gigante fácil. Quer dizer, Porque a proteína é sacietógena. porque a proteína é sacietógena. Quando você começa a comer muita proteína, ou carne, ou frango, qualquer proteína, você para de comer. Você fica saciado. Então, a mulher, ela come muito pouca proteína. Ela fica com fome o tempo todo. Ela precisa ver, ela precisa aprender o quão pouca proteína ela come. E aí, quando eu oriento o plano alimentar, geralmente eu coloco uma meta de proteína para que ela veja se ela alcança aquela meta de proteína. E ela vê o quanto é difícil alcançar aquela meta. Isso. E quando ela alcança, né, quanto mais perto da meta de proteína ela fica, mais saciada. E mais rápido é a perda de peso. E uma perda de peso com mais qualidade, Com mais porque qualidade, a perda de massa magra. Você imagina, se ela tá cumprindo a meta de proteína e tá fazendo treino, a perda de massa magra é mínima. Até pouco tempo atrás, a gente achava que sempre que a pessoa fosse perder peso, emagrecer, nossa noção de emagrecer era perder peso. Então, todo mundo que perdia peso, perdia massa magra. Hoje, não é mais assim. O ideal é que a gente perca, ou não perca massa magra nenhuma, se a perda de peso for pequena, não é para perder massa magra. E se for um grande obeso, provavelmente ele vai perder massa magra, porque a perda de peso é muito grande, né? Para não perder nada. Mas a perda deve ser o menor possível. Patrícia, e é interessante como a gente tem pego mulheres jovens, que a gente chama de falsas magras. É aquela paciente que está no IMC ainda normal, mas já tem aquele abdômen maior. Você faz a medida da cintura, já está maior, a medida do quadril já está maior, e aí quando você faz a bioimpedância, ela vem com sarcopenia mesmo, ela já vem com a quantidade de massa muscular bem baixinha, e uma quantidade... É aquela paciente que você olha e você diz, ela é magra. Aí quando você vai fazer as medidas e a bio, ela não é magra, ela não tem massa muscular, e tipo, 40% do peso, 50% do peso dela é só de gordura. Aí você Essa imagina. paciente é muito difícil de tratar, porque eu não posso fazer medicamento para inibir a fome, porque eu preciso que ela coma proteína. E eu preciso que ela faça exercício durante a perda de peso. Então, para essa paciente, é muito mais importante. Exatamente. Para ela é muito mais importante a dieta e o exercício do que para um obeso. Porque o obeso, por ele carregar muito peso, geralmente ele tem uma massa muscular adequada, menos ruim. Às vezes não é adequada para o peso, mas é menos ruim. Ele tem um delta ali que dá para perder um pouquinho, tranquilo. Mas essa paciente que já está com a massa muscular ali no limite, se eu fizer ela perder peso rápido, ela vai levar embora essa massa muscular. E para recuperar depois isso aí, eu não consigo. Agora vocês imagine como é que está a situação metabólica da população. Porque se eu tenho 60% dos pacientes, dos adultos no Brasil, tem país que é pior ainda, né? Mas no Brasil, se eu tenho 60% da população adulta com sobrepeso e obesidade, e eu ainda tenho os falsos magros, que estão com IMC normal, mas não são magros porque tem uma composição corporal ruim, fácil, a gente chega a 80% da população metabolicamente doente. Nos Estados Unidos, a gente já tem esse dado, os Estados Unidos é um pouco pior do que a gente, em relação a sobrepeso e obesidade, e os que não estão em sobrepeso e obesidade, a gente já sabe quantos são. Então lá, mais de 80% da população é metabolicamente doente. Aqui no Brasil, provavelmente... É a mesma coisa, bem perto, porque 60% é IMC alterado, o que não tem IMC alterado vai ter composição corporal alterada. Isso fala como a gente não está se alimentando bem, isso mostra como a gente não está sabendo conduzir nossa vida de uma forma saudável. E tem mais um detalhe, quando você fala para o paciente como que está a dieta, ele diz, está ótima, mas eu como fruta, eu como verdura. Só que ele não consegue entender que a quantidade que ele precisa ingerir de frutas, verduras, legumes por semana é tipo 10 vezes o que ele consome hoje. Então, aquela folhinha de alface, aquele tomate no seu prato, aquilo não constitui comer salada. Né, Paula? Com certeza. E a gente tem que fazer esse trabalho, né, de mudança alimentar, esse trabalho de adaptação da palatividade, das papilas gustativas, né, do paciente, que ele vem ali comendo muito industrializado, fast food, que é rico em açúcar, em gordura, em aditivos químicos, né, corantes, conservantes, tudo para proporcionar mais sabor. Então, para ele migrar ali para os alimentos mais naturais, os vegetais, ele aumentar o consumo desses vegetais, né, de salada, de folhosos, no dia a dia, é um processo. São queixas,
paciente relata, eu posso inserir um molho? O que é que eu posso inserir nessa salada para me consumir? Porque eu não enjoei, eu não consigo. Tem pacientes que até gostam, mas não têm o hábito. Não ter o hábito é bem super comum. Ah, eu não tenho o hábito de preparar, eu não tenho o hábito de simplesmente escolher quando eu chego num restaurante. Ela nem pensa nisso. De colocar no meu prato essa salada. Eu não tenho hábito. vezes, Eu simplesmente não tenho hábito. Eu até gosto, não acho ruim, mas não tenho hábito. Então, você mudar todos esses parâmetros, hábito, preferência, adaptação do sabor, né? É todo um processo, por isso que precisa de um acompanhamento, né? Então, Paula, é por isso que é tão difícil trabalhar nessa área, né? A gente que trabalha diretamente com essa área de emagrecimento, a gente vê como é difícil, porque a gente precisa que o paciente tenha um resultado, então a dieta tem que funcionar, a medicação tem que funcionar, mas ao mesmo tempo ela não pode ser muito rápido, porque se for muito rápido, ele não troca o hábito. E aí ele não aprende a comer direito. E aí quando vai chegar um momento em que aquilo ali não entrou na vida dele, não entrou na rotina dele. Isso. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai voltar para o hábito antigo. E aí vai reganhar aquele peso. E parece que o tratamento não fez efeito, mas sempre lembrar que a obesidade ela é uma doença crônica e recidivante, assim como a diabetes é uma doença crônica. Quem teve diabetes uma vez tem chance de voltar a ser diabético, pode ter revertido tudo, mas ele tem um pâncreas que já não funciona 100%. E a mesma coisa, quem já foi hipertenso. Ah, mas eu hoje não tomo mais medicamento, mas não quer dizer que aquela... sempre. Não quer dizer que você não pode voltar a ser, se você mudar, né? Se você voltar ao que era antes, né? Os hábitos Exatamente. anteriores, o consumo, né, elevado de açúcares. Então, realmente, a mudança, né, do estilo de vida, ela é primordial. O paciente ele tem que entender que para ficar magro, né, para ser magro, ele precisa realmente mudar o estilo de vida. Ele precisa se tornar um indivíduo ativo, né? Ele precisa sair do sedentarismo, ele precisa inserir alimentos mais naturais na sua rotina, ele precisa conhecer os alimentos, ele precisa, muitas vezes, pacientes que relatam que beliscam muito durante o dia, que tem uma certa compulsão, né? Muita ansiedade, que a maioria da população tem. Então, anotar muitas vezes, anotar o que está comendo. Então, esse aplicativo profissional também nos ajuda muito, é uma ferramenta muito boa, né? No acompanhamento no dia a dia, porque ele também vai se conhecer, ele observa que está comendo muitas vezes ao dia, né? Várias vezes fracionado. E... que mais? Uma coisa muito interessante. O obeso, a pessoa com obesidade, muitas vezes ele diz que ama comer e que é por isso que ele tem obesidade. Mas aí tem um conceito muito interessante. Quem você acha que gosta mais de comer, de beber vinho? O enófilo ou o dependente de álcool? O enófilo, ele gosta mais, ele tem mais prazer com beber vinho do que o dependente de álcool. Então, em relação à comida, a gente tem que aprender a ser um enófilo. A gente tem que aprender a usar a comida a nosso favor. A gente tem que ser um amante da comida no sentido que um enófilo, né, que é um amante do vinho, é do vinho. O amante do vinho, de verdade, ele não é um alcoólatra. Ele não tem problemas. Aquele amor ao vinho não lhe causa dano. Por quê? Porque ele tem um bom relacionamento. Então, a gente tem que, no processo de emagrecimento, a gente não vai deixar de amar a comida. A gente não vai deixar de comer bem. Ao contrário. Muito pelo contrário. Ao contrário. Exatamente. Você vai aprender a comer sem culpa. Que o enófilo não tem culpa quando ele toma um vinho. O alcoólatra tem culpa quando ele bebe. Então, a gente vai aprender a ser um enófilo. A gente vai aprender a gostar da comida de uma maneira que ela nos dá prazer e não culpa. E para isso, a gente precisa de uma outra coisa. Repertório culinário. A gente precisa aprender o que realmente é uma comida de qualidade. A gente precisa conhecer alimentos. A maioria das pessoas com obesidade, elas não têm, na verdade, um grande repertório alimentar. Na maioria das vezes, ela come a mesma coisa, todos os dias. Só que quando a gente diz que a gente vai mudar para fazer dieta, ela não quer comer. Então, por exemplo, eu vou comer ovo todo dia? Mas você come pão com manteiga há 20 anos. Todos os dias de manhã. E
Então, assim, às vezes a abertura para o novo é importante. Aprender, saber que você não vai ficar mais limitado em relação à comida. Ao contrário, você vai ter um repertório alimentar maior, você vai conhecer mais alimentos, você vai ter uma variedade maior de alimentos para escolher e você vai poder comer sem culpa. E outra dúvida, Paula, essas dietas que o pessoal fala, low carb, cetogênica, essas dietas funcionam mesmo? Então, depende do paciente. Por isso que a personalização ela é muito importante, né? Ela é primordial. Porque, como eu falei, o que funciona para você pode não funcionar para o seu vizinho. Então, a dieta cetogênica, ela é bem específica para um público de paciente. A dieta low carb é para um determinado público de paciente. Então, tem que avaliar o paciente, né? Fazer uma anamnese alimentar, uma avaliação do histórico clínico, as preferências alimentares dele, saber realmente se encaixam para, de fato, poder ter uma conduta mais assertiva. Mas em você identificando que aquele paciente se adaptaria bem a uma low carb, ou a um jejum intermitente, ou a uma cetogênica, elas são dietas realmente efetivas, não é isso? Uma vez que ele realmente seja um candidato a esse tipo de dieta. Ou às vezes o paciente chega já pedindo, né? Doutor, eu quero fazer a low carb, eu quero fazer Eles já chegam pedindo. Olha, eu vi que eu já comecei uma cetogênica e comecei a ter resultado. Ou então ele chega dizendo, eu já fiz uma cetogênica, tive resultado, depois eu relaxei e eu queria retomar, né? Realizar novamente. Então, assim, na minha prática clínica pessoal, eu tenho alguns tipos de dietas que eu não trabalho porque não faz parte da minha prática clínica, né? Eu gosto mais realmente de atuar com a dieta flexível, com a dieta low carb e personalizar da melhor forma possível. Entendi. O jejum intermitente, a gente pode usar muito mais como uma ferramenta, né, para fazer um déficit calórico, né? Porque, na verdade, o jejum é uma dieta, né? Afinal de contas, a pessoa não come nada. Em relação ao jejum, o que é que acontece? Na minha experiência, né? Vários pacientes acima do peso iniciam um jejum pela manhã. Não tomei o café da manhã, porque eu não tenho fome pela manhã. É o que eles me relatam. Porque come demais à noite. Aí, o que é que eu pergunto? E aí, você conseguiu emagrecer? Aí ele me relata muitas vezes. Consegui emagrecer no início, mas depois eu não consegui. Eu tenho muita fome à noite. Aí eu digo, tá tudo errado. Quem tá acima do peso, 90% tem mais fome à noite. Final de tarde, final da tarde para a noite. Por quê? Porque ele não comeu bem Durante o dia. de forma equilibrada durante o dia, né? Ele apenas beliscou algum alimento, ele não tomou o café da manhã. Ele comeu carne, um pedacinho de carne com salada no almoço. Um pedacinho. O que a gente nota é que os pacientes passam muita fome durante o dia, aí não né? aguenta mais a noite. E aí à noite, que o Eles poder comem decisório, tudo. o poder decisório já está muito sofrido, né? Exato. Aí eles vão e iFood para dentro E aí já é vão aquela dormir história, né? Além do meia-noite. pico Conhecimento da fome. e planejamento. Exato. Não dá. Além do pico da fome à noite, tem fatores emocionais associados, né? Pico de estresse, né? Durante o dia você acorda tranquilo, acorda zen, calmo, né? Você dormiu, né? Então, você inicia ali a manhã mais tranquilo. Com o passar do dia, vão surgir problemas, dificuldades, né? Algumas situações no trabalho, em casa, enfim. Então, quando chega ali final de tarde para a noite, o paciente, a gente já está no nível de estresse mais elevado e aí vai descontar a comida. E também não se alimentou bem durante o dia e vai se exceder na quantidade à noite. A maioria das pessoas que diz que não tem fome pela manhã é porque come muito à noite. Exato. Então, assim, a primeira coisa que a gente orienta é: vamos fazer o seguinte, você não tem fome pela manhã? Ok. Vamos mudar o seu jantar? No outro dia ele tá com fome de manhã. Com certeza. Porque você mudou o jantar. Então, olha, Além do que, geralmente quem come muito à noite não dorme bem, porque vai estar tentando digerir aquele monte de gordura, aquele monte de coisa, então o paciente vai estar com aquela plenitude, ele não fica dando um refluxo, o paciente não dorme. Aí ele acorda já estressado porque não dormiu, aí não tá com fome porque não terminou de digerir aquele monte de comida. Então, se você e aí come ele entra muito, num ciclo que não se acaba nunca. come muito e come tarde, é óbvio que você não vai ter fome de manhã.
Não é o óbvio, seu com metabolismo. certeza. Não, não é uma particularidade Não sua. é uma particularidade sua. É uma consequência. Eu, quando saio à noite, vou com os amigos e chego em casa às 11 horas da manhã ou 11 horas da noite, eu não tenho como fome nenhuma de manhã. No meu dia a dia, que eu janto às 6h30, 7 horas no máximo, e um jantar que não é lá 200 milhões de comida, eu acordo com fome. E um dos maiores desafios é a refeição noturna. Até que horas o paciente consome, né, a última refeição do dia? Eu peço para ele consumir em torno das 18h30, no máximo 19 horas. E quando ele executa na prática, ele vê a dificuldade. Não, ele vê a dificuldade no dia a dia dele, porque ele vem aquela fome, né, emocional, aquele hábito que ele tinha de comer à noite, então ele fica... Já fiz a minha última refeição, mas eu queria comer. Eu queria. Ele abre a geladeira várias vezes. Ele me relata, eu fiquei, sabe? Então, assim, esse processo de adaptação também é um processo. Nisso aí algumas medicações ajudam, né? Exato. Nessa ansiedade noturna, às vezes a gente precisa realmente entrar com medicação um para dos ele aguentar horários- o período da adaptação. E aí já vai o lembrete, né? Não é dieta ou medicação. São os dois. São os dois. Então, quando a gente associa a medicação, é justamente para facilitar a adesão à dieta. Sim. Não é uma mas- coisa ou Então, outra. não é uma coisa ou outra. E a medicação, hoje em dia, nós temos medicações muito mais eficazes, muito seguras, e que realmente a gente não deve deixar de usar. Menosprezar certo? e nem achar que é um demérito precisar de medicação para emagrecer, tá? A inércia terapêutica na obesidade, ela é Ela é grave hoje em absurda. dia. Então, todo paciente acima de MC30, ele já tem indicação de tomar medicação. Então, deveria iniciar a medicação. Ao contrário das outras doenças, onde a gente sabe que o tratamento precoce é importante, não se sabe por quê, quer dizer, existem várias teorias. Mas a obesidade. Mas a obesidade, não. A obesidade a gente espera até o último segundo, quanto mais grave, melhor, para poder tentar começar a fazer um tratamento medicamentoso. E não é o correto, tá? Então, o tratamento medicamentoso, quando bem indicado, ele é eficaz, ele ajuda não só na dieta, mas até no exercício físico também. Ajuda no sono algumas No vezes. sono, dependendo da medicação. Ajuda na regulação hormonal que está toda bagunçada. Então, o tratamento medicamentoso é um aliado muito grande da dieta. E a gente não é a dieta ou a medicação, mas os dois juntos. Principalmente pelo fato do estado emocional do paciente estar associado ali ao ganho de peso corporal, né? Ao estado da obesidade. Então, tem que realmente ter esse acompanhamento médico para ser avaliado a questão emocional do paciente. Os pacientes chegam num consultório com histórico de depressão, de ansiedade, né? Bem exacerbado e influenciando totalmente na alimentação. Sim. Isso é muito importante ser Então, avaliado também, com certeza. além do problema emocional, o paciente com obesidade ele tem uma alteração do centro de saciedade e fome. Então, o obeso, ele não é obeso porque come muito. Ele come muito porque é obeso. É um círculo vicioso. E se a gente não usa medicação, nesses casos, a gente está trazendo um sofrimento desnecessário para o paciente. Então, o tratamento da obesidade ele não deve ser uma prova de força, de foco, de fé. É um tratamento. Então, como todo tratamento médico, a gente tenta usar todas as armas. Se as armas são medicação, dieta, treino, terapia, a gente vai usar tudo, certo? Patrícia, é importante porque eu acho que cada vez mais está chegando medicações novas no mercado, né? Eu acho que a indústria finalmente, né? A medicina finalmente entendeu. Porque eu lembro que quando a gente fez faculdade, tinha assim, tratamento da hipertensão. Aí a primeira linha era assim, mudança do estilo de vida. Aí começava um catatal de remédio embaixo. Ou seja, mudança de estilo de vida era uma coisa que estava ali, mas ninguém sabia muito bem do que é que se tratava. Hoje em dia, quando você olha, né, todos os guidelines têm lá, dieta, exercício, melhora do padrão alimentar. Então, a medicação da obesidade, ela vai evitar que todas as outras doenças, são mais de 200 doenças associadas à obesidade. Então, se a gente trata precocemente a obesidade,
a gente evita esse monte de outras doenças. E o que é mais grave, hoje em dia, as crianças estão obesas muito antes. Então, a gente pega crianças que nunca... às vezes Nunca a gente foram pega... magras. Nunca foram magras. Ela não consegue nem imaginar o que é ser magra, porque ela nunca foi. Então, isso é muito grave, porque os adultos de hoje, eles em algum ponto já tiveram um peso minimamente adequado no passado. Então, ela lembra como era ser magro. Mas as crianças, elas não têm isso mais. Elas chegam, às vezes eu pego adolescente de 12 anos, doutora, eu nunca fui magro, desde bebê eu sou gordo. Então, para eu mudar para o centro de saciedade e fome dessa pessoa conseguir chegar ao nível que precisa né, de aguentar, de aprender a comer aquela dieta, de aprender que as papilas gustativas estão tudo atrofiadas, que ele só sente doce e salgado, ele não sabe o que é amargo, ele não sabe o que é, ele não sabe o que é mais nada. Isso. Então, é um processo longo, é um processo demorado, é um processo de muito tempo. Então, os pacientes dizem, mas é caro. Gente, é muito mais caro ter várias doenças associadas à obesidade do que um tratamento bem feito de obesidade. Muda a vida da pessoa em todos os sentidos. Autoestima, a obesidade, saúde, ela bem-estar é uma doença que social. maltrata muito, porque ela maltrata a parte física mesmo, né? Ela tem coisas físicas, né? Complicações físicas, mas ela também tem a parte da autoestima. Né? A complicação social a também, complicação né? social. Você imagina uma mocinha que nunca foi magra. Então, tem um peso muito grande, principalmente para nós mulheres. E hoje nós temos armas muito mais eficazes. Então, tá na hora da gente começar a encarar a obesidade como ela é, uma doença grave, uma doença progressiva, recidivante, que deve ser tratada com respeito. E também é importante lembrar que alguns pacientes dizem assim, mas eu já emagreci e voltei o peso de novo. Gente, é uma doença crônica e ela recidiva, ou seja, ela volta. Se você parar de vigiar o seu peso, você vai engordar de novo. Não é você. Somos eu, é Patrícia, Paula, todo mundo. São vários fatores Qualquer pessoa... fisiológicos ali lutando. Eu digo para o paciente, o seu organismo está lutando a todo instante para manter o seu peso corporal, porque ele quer sobreviver. Ele entende que o déficit calórico é algum problema, alguma necessidade que você está passando. Né, de sobrevivência, vamos dizer assim. Então, você está fazendo um déficit calórico e tem artigo científico, né, que comprova, que respalda que durante esse déficit calórico, no passar do tempo, tem um momento que o paciente ele tem muito mais fome, ele tem um pico de fome. Muita fome. Quanto mais emagrece, mais fome. Isso. E menor o gasto calórico. O metabolismo muitas vezes fica mais lento, né? Aí, o paciente entra em efeito platô, termogênese adaptativa. E lembrar que o organismo demora até um ano para se adaptar com aquele peso. Então, se você fez uma dieta de 3 meses, perdeu 10 quilos, e dali 2, 3 meses você parou a medicação e você engordou de novo, você não deu um ano para o seu organismo se acostumar. Então, você vai realmente... Então, quem entra numa dieta, quem entra num programa de emagrecimento, ele tem que entrar com a mente aberta, primeiro, para fazer o que o médico está mandando, né? Para fazer o que o médico está pedindo, porque o que é que acontece? Muito paciente entra, mas entra com o pé atrás. Não sei se eu vou fazer, não sei se eu vou tomar esse remédio, não. Gente, se você não confia no profissional, você não vai ter resultado. Quer seja ele um médico, um personal, um nutricionista, não adianta. Se você está pagando por aquela orientação... Siga a orientação. Siga a orientação, porque senão você está dando murro em ponta de faca. E a segunda coisa... é que é preciso que o paciente acredite que ele vai ter aquele resultado. Porque se ele também não acredita... Ele já entra derrotado, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Claro, em vários fatores da vida, né? E emagrecimento muito comum fazer isso. Ele entra... mas eu não quero tomar remédio. Mas sem remédio vai ser muito mais difícil. E não precisa não ter remédio. Porque, porque disseram... Não sei quem tomou e passou mal. Tá, mas não sei quem tomou orientado por um médico. Não sei quem voltou no médico depois. Ele tinha acesso ao médico para perguntar se podia trocar aquele medicamento por outro. Então, varia muito de paciente. A gente tem um problema na obesidade, que como a gente tem muito esse negócio de que obesidade é uma coisa, é uma luta pessoal de força e foco, os remédios, o limite que a gente dá aos efeitos colaterais da medicação é muito baixo. Então, assim, qualquer efeito colateral é inadmissível
no procedimento, no tratamento da obesidade. Por quê? Porque não era nem para precisar de remédio. Exatamente. Então, a gente tem esse problema que é um complicador. Eu acho que tem melhorado bastante, as pessoas têm entendido, muita gente tem entendido isso, mas assim, ainda é uma luta muito grande, inclusive entre os profissionais de saúde. Nossa, Então- o mais difícil é isso, porque às vezes a gente prescreve a medicação, ele chega no outro colega, o colega diz, não, essa medicação aí não presta não, você vai morrer, isso aí faz muito mal, dá problema nisso e nisso e nisso. O paciente chega desesperado, não, doutora, eu suspendi. Eu disse, mas como assim você suspendeu, você nem falou comigo? Não precisa, para que você está tomando esse remédio? Precisa não, é só ter vergonha na cara. Eu já ouvi... Não entende a complexidade da coisa. Pois é, então assim, isso é comum mesmo dentro da área da saúde. Imagine fora. E aí fica um recado para o paciente. O que você quer dizer para a Tereza paciente? Meu Deus Tereza do céu, ele apareceu. está ligando Ok, para paciente. Cancelada. Gente, Triste com a Siri ligada. ligou para o paciente, a mulher. Ela vai retornar. Bem, Tá no silencioso aí? é porque é doido. O que é importante no processo de emagrecimento é que o paciente saiba que ele não está sozinho, que ele não precisa fazer disso uma luta pessoal. É uma doença, tem tratamento, tem remédio. Vai precisar muitas vezes de tratamento multidisciplinar com nutricionista, médico, psicólogo, personal trainer. E isso não é Demérito. Não é demérito. Muito pelo contrário. Outra coisa muito importante. O tratamento da obesidade é um ato é um processo de autocuidado. Não é um sacrifício. Entendeu? Você está se cuidando, você está melhorando a sua aptidão física, melhorando seu sono. E eu coloco muito que é um ato de amor, não só para você, mas também para sua família. Porque quando você muda seus hábitos, você carrega a sua família. Se você é mãe, os seus hábitos, seus filhos vão ser exemplo dos seus hábitos, né? Eles vão lhe seguir. Então, encare isso como um processo de autocuidado, de amor a si mesmo, e não de punição porque tô gordinha. É muito comum aparecer pacientes assim, elas entram e já dizem, doutora, mas eu cuido de todo mundo, eu sou boa em tudo, ela é perfeita em tudo que ela faz, mas ela não consegue cuidar dela. Principalmente as mulheres, elas têm parece que se ela cuidar dela, aquilo é um crime, parece que, não posso cuidar de mim, não posso parar para me cuidar, não posso gastar esse dinheiro com isso, porque, mas gente, se você não tem saúde, como que você vai viver, né? Assim, quem tem filho, eu, por exemplo, tenho 2 filhos, se eu não tiver saúde, como que eu vou acompanhar meus filhos? Como que eu vou ver minha filha casar? Como que eu, né? Não tem sentido. E não há... Acha sempre que está sendo julgada, né? Principalmente pelas próprias mulheres. Isso. Ela tá indo para atividade física todos os dias. Em vez de estar cuidando do ela filho, ela dondoca. Ela tá fazendo as unhas, ela tá com a autoestima lá em cima, né? Ela tá indo na médica, ela tá fazendo uns exames e nunca fez no filho. Então, assim, a pessoa fica, principalmente as mulheres, né? Ficam muito preocupadas com esses julgamentos. Acha que o processo de emagrecimento, né? Esse acompanhamento que ela tá tendo, esse momento que ela tá priorizando para si mesma, é como se fosse um crime. Egoísmo, né? Isso. Mas E não é. isso. É um ato de amor. Inclusive, Muito pelo contrário. não tem nada que os nossos filhos queiram mais do que ter uma mãe saudável, uma mãe que possa cuidar, que vai ser uma avó para os nossos, né? Vai ser uma avó saudável, que vai ajudar, que vai estar bem. Então, se cuidar não é um ato egoísta. É um ato de amor à nossa família. E, inclusive, é um ato de responsabilidade. Eu já faço muito também parte de educação financeira. E uma coisa que a gente coloca muito, às vezes os pais fazem, o que é que eu faço de investimento para o meu filho? Eu digo, o seu. Você vai fazer investimento para você ter independência financeira, para quando você ficar idoso, você não depender de seus filhos. Então, o maior presente financeiro que eu posso dar para os meus filhos é ser um idoso independente, é ter o meu próprio dinheiro para que não seja um peso para os meus filhos. Perfeito. A outra coisa que eu posso fazer é a minha reserva de saúde. Então, do mesmo jeito que eu faço uma reserva financeira para proteger os meus filhos desse fardo, né, de ter que cuidar dos pais que não
não tiveram uma boa educação financeira e ficaram dependentes na velhice, é tentar fazer uma reserva de saúde. Claro que às vezes a gente tem todo o cuidado do mundo e mesmo assim adoece, né? A doença não dá para a gente evitar de todo, mas a gente pode fazer pelo menos uma diminuição dos fatores de risco. Se os maiores fatores de risco para câncer e para doença cardiovascular são a obesidade, hipertensão, a diabetes, os maus hábitos, eu vou tentar pelo menos fazer a minha parte para que o meu risco de adoecimento seja menor. Seja reduzido. Então, claro que eu não posso evitar de tudo, mas eu posso diminuir meus riscos financeiros e de saúde. Isso é um ato de amor aos nossos filhos. Então é isso, eu acho que foi uma conversa bem interativa, né? A gente aprendeu muito aqui com a Paula e é sempre um prazer receber. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Achei maravilhoso. Foi ótimo o nosso bate-papo, né? Espero a oportunidade de vir mais vezes. E foi muito bom, gostei demais. Então, obrigada, Obrigada, Patrícia, gente. minha co-hoster, que está sempre aqui, né? E quem tiver alguma dúvida, manda aí uma mensagem, pode mandar direct para uma de nós duas, pode mandar alguma coisa no YouTube, que a gente sempre está disposta a responder, a tirar dúvidas. E até a próxima. Até a próxima.